Quando Francisco e outros missionários ítalos-americanos estiveram por algumas partes do mundo evangelizando, levando o evangelho e também a mensagem pentecostal, sim, pentecostal, estiveram no Brasil, inclusive, eles fundaram, e o interesse era fundar comunidades autônomas no modelo congregacionalista, onde cada unidade, cada igreja local é formada e em si ela tem uma autonomia local, sem sede, sem uma organização centralizadora, sem decisões através de um concílio de anciões em uma sede. Então, tudo que acontece hoje no Brasil, da forma que está organizada a CCB, é tudo como Francisco não idealizou. Ele jamais que imaginou ou pensaria que a igreja aqui no Brasil ficaria uma empresa em torno de uma sede, porque tendo inclusive influência dos irmãos que não aceitam a organização da igreja no formato de empresa, vamos dizer assim, tinha diretrizes onde as igrejas eram formadas por comunidades de crente e tinha autonomia de decisões locais. Né? O que foi feito no Brasil? Através dos anos, essa igreja centralizou-se tanto a ponto de decisões locais ter que ser consultada ou ter que ser deferida por pessoas que estão lá em São Paulo. A cúpula, a nata, entre aspas, da instituição religiosa. Então mudaram não só isso, como mudaram uma série de outras coisas que eu não vou aprofundar agora. Mas as igrejas fundadas naquela época, elas também divergiam de nomes e de nomenclaturas que eram colocadas na frente. Por exemplo, lá na Argentina não era colocado em nome do Senhor Jesus. Na Itália também não era. Por quê? Cada missionário sentia de uma forma de dirigir aquele trabalho conforme era melhor, conforme ele achava mais adequado. Então não existia regra, não existia modelo para tudo, né? Sendo que, por exemplo, na Itália, eles foram duramente perseguidos, né? Lá esteve envolvido nas evangelizações dessas igrejas, onde eles fundaram diversas congregações pentecostais, Congregazione Cristiana Pentecostale. Elas eram também comunidades autônomas e elas foram duramente perseguidas por uma lei do fascismo que chamava Buffarini-Guidi. Né? Durante quais períodos a igreja foi duramente perseguida, mas eles continuaram na clandestinidade. E todas essas igrejas que foram fundadas lá com uma base doutrinária, a mesma base doutrinária, ela recebia um nome em cada localidade. Né? Ela não era um modelo único, ela não tinha uma cor só de fachada, ela não tinha sequer nome de placa. Por quê? O foco dele não é placa. O foco era a centralidade no nome do Senhor, por isso está lá o nome, em nome do Senhor Jesus. Só que o movimento humano trouxe hoje a CCB um exclusivismo tão vil, ele trouxe uma organização tão bem estabelecida da igreja que praticamente eles conseguem ter um controle de todas as igrejas no Brasil centralizada em São Paulo. É uma sede mundial. Então essa igreja não foi idealizada para ser assim. Lá, voltando à questão da Itália, essas igrejas que eram autônomas, né, e faziam seus trabalhos independentes, elas começaram a ser perseguidas pelos governos e para que elas pudessem sobreviver, né, pudessem ter o direito legalmente de poder exercer o culto e a fé pública sem serem presos ou perseguidos, eles tiveram que aceitar, né, fazer como se fosse um convênio com a Igreja dos Estados Unidos, que era a Assembleia de Deus americana, para poder receber o nome Assembleia de Deus. Assim, elas puderam exercer a fé livremente e não ser perseguidas. Eles continuaram mantendo as mesmas doutrinas, que não diferencia muito da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Não há diferença, quase nenhuma.
a não ser de algumas coisas pequenas, como o caso de uso de véu, algum costume de ósculo santo, ou algumas nuances pequenas, mas o cerne da doutrina é o mesmo, tá? Não há exclusivismo, não há necessidade de se ter um exclusivismo. Isso foi feito aqui no Brasil por causa da vaidade de homens, né? Por causa do orgulho que chegou no coração e o diabo tomou de conta do coração desses homens, porque isso não provém de Deus. Então, nos Estados Unidos, aliás, na Itália, as igrejas se desenvolveram com o nome de Assembleia de Deus. Lá não é congregação cristã no Brasil, tá? Não tem nada a ver. Elas não mantêm nem comunhão com as igrejas daqui do Brasil e a congregação cristã no Brasil não mantém comunhão com nenhuma igreja do mundo, inclusive com as igrejas co-irmãs que lideram origem aqui no Brasil e que lideram as doutrinas que elas têm hoje, inários e todas as outras coisas que vieram dos Estados Unidos, né? Eles não têm relação, porque a igreja no Brasil tomou-se um outro rumo, tomou um rumo estranho do próprio movimento pentecostal ítalo-americano que se desenvolveu, né? Aqui seguiu-se com um exclusivismo, né? Com uma igreja extremamente fechada e mudanças de doutrinas sadias a doutrinas perniciosas. As igrejas que tem nos Estados Unidos e no Canadá também não possuem nomes iguais, né? Nós sabemos que existe congregação, a congregação cristã, que é a igreja de onde saiu Francisco, mas ela não tem ligação com o Brasil e nunca teve. Exato. Por que que não teve? Porque ele prezava pela autonomia da igreja local, né? Se tivesse que ter ligação, da época que eles vieram fazer missões aqui no Brasil, ele já teria deixado lá nos Estados Unidos como uma sede e aqui no Brasil como congregação. Mas esse sistema não era um sistema difundido pela igreja, porque ele prezava a autonomia local, a independência local, e as decisões também eram locais, tá? Reforçando isso, a igreja não era pintada da mesma cor, o púlpito não era da mesma cor, as estantes para colocar partitura de instrumento não era padronizado. Então, isso não existe, não é uma empresa. É um desenvolvimento de uma obra de Deus que é guiada pelo Espírito Santo e desenvolvida conforme em cada local. A igreja mantinha uma doutrina básica, que são aqueles 12 pontos da capa do inário, que aquilo foi definida numa conferência em Niagara Falls das igrejas ali que mantinham uma fé pentecostal parecidas, né? Então elas se uniam em convenções e fizeram uma declaração de fé que foi conhecida como Niagara Falls, que foi a cidade que eles resolveram escrever aquelas doutrinas, compilar as doutrinas, né? Então, as igrejas não eram idênticas, mas eram igrejas que partilhavam da mesma fé. Mantinham-se, entre aspas, unidos através da conferência, porque lá eles estabeleciam o inário e as doutrinas básicas. Então, as igrejas se mantinham com a sua independência local, sendo da do livre-arbítrio da comunidade local definir coisas simples, por exemplo, como dízimo, como sustento de pastor ou de ancião, envio de missionários, se usa véu ou não, sobre questões de costumes, questões instrumentais. Então, isso é definido numa congregação local, não através de uma sede para uma igreja local. Hoje acontece ao contrário. Aqui no Brasil, lá continua a mesma coisa, são igrejas locais. Mas apesar da independência dessas igrejas locais, elas ficavam agrupadas, né, nessas conferências para manter uma integridade doutrinária, para que a doutrina mantivesse-se naquelas bases, né, para que eles não saíssem das doutrinas apostólicas. E onde é o mais importante, as coisas que não são principais poderiam até ter diferenças, porque isso não vai fazer diferença. Algo que é local, que não vai adulterar, né? Algo que a Bíblia não diz respeito, que a Bíblia não fala, você pode decidir de forma local. Então, esse sistema ele é desenvolvido em muitas denominações, né? Só que a CCB no Brasil, ela mudou
totalmente isso e se tornou uma igreja exclusivista, uma organização centralizadora. Se você tiver interesse e querer saber algo aprofundado do que eu estou falando, você pode ir no canal do irmão Itamar Coutinho, que ele vai explicar lá, ponto a ponto, de forma detalhada, para você entender tudo isso que eu estou sintetizando aqui. Tá? Tá? Inclusive, na Argentina existe a Assembleia Cristã, que mantém uma doutrina mais fiel à doutrina traga dos Estados Unidos, pelos missionários, e que eles não têm, inclusive, comunhão com as igrejas do Brasil. Né? Pelo contrário, a congregação cristã vai fazer seus trabalhos lá na Argentina e muitas vezes tentam aliciar essas igrejas que já têm seu curso próprio. É muito triste isso, mas é fato que acontece, né? Por ter uma doutrina em comum, muitas vezes fica mais fácil você incorporar aquela igreja, mas aquela igreja tem costumes e doutrinas até já diferenciadas do que se desenvolveu aqui no Brasil, né? Considerando que lá eles mantêm escola dominical ou estudos bíblicos, considerando também que eles não são exclusivistas religiosos, que eles não mantêm um, uma imagem parecida com seita, porque aqui no